Fim de Campeonato Brasileiro, com o Palmeiras campeão, e agora que acabou tudo, todos os veículos começam a colocar aquelas seleções do campeonato, né? A seleção, prêmio de craque, de revelação e tudo mais. E as duas principais seleções já saíram, né? Que é a seleção da CBF, a seleção oficial do campeonato, e a bola de prata, né? O prêmio Bola de Prata da ESPN. E a pergunta que fica é: será que eles acertaram nessas seleções? Será que os prêmios foram justos? No vídeo de hoje eu vou dar minha opinião. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar sobre essas seleções do Campeonato Brasileiro que estão saindo, certo? Eu vou dar a minha visão das duas principais seleções que saíram, vou falar a minha seleção também e também vou te convidar a colocar a sua seleção aqui nos comentários. Só peço que você assista o vídeo primeiro, confira a minha e as seleções oficiais e depois comente a sua aqui embaixo. Vamos trocar essa ideia. Fechou, rapaziada? E claro, peço para já no comecinho você deixar o seu like para não esquecer, que eu sei que você vai esquecer depois, então já começa deixando seu likezinho. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, porque tem muito conteúdo bacana vindo por aí. 2023 vai ser cheio e agora vocês já sabem, né? Entrou naquele período de transferências, de mercado da bola e tudo mais, e todo jogador que o Palmeiras contrata tem vídeo aqui no canal analisando o encaixe tático desse jogador no Palmeiras, então você não pode perder, já se inscreve. Muito bem, então sem mais delongas, já coloquei aqui na tela as duas principais seleções, do lado esquerdo a seleção oficial da CBF e do lado direito o prêmio Bola de Prata da ESPN, que eles colocaram totalmente fora de ordem, né? Esses jogadores tipo figurinha aí no meio, totalmente confuso, mas fiquem tranquilos que eu vou falando posição por posição aqui com vocês, vou dando a minha opinião também do que seria a minha seleção, te convido a vir comigo nessa, fechou? Começando pelo gol. Temos já uma discrepância. A CBF colocou o melhor goleiro como o Everton e a seleção Bola de Prata colocou o Cássio como o melhor goleiro. E aqui, acho que tem um negócio importante da gente entender qual que é o critério, certo? Como que você vai definir quem é o melhor goleiro? É o goleiro que tem menos gols sofridos, o goleiro que esteve na melhor defesa, ou é um goleiro que foi muito exigido e aí defendeu muitas bolas? Porque se for pela questão da exigência, você tem, por exemplo, o Tadeu do Goiás, foi muito exigido, defendeu muitas bolas, foi o goleiro com a maior média de defesas no campeonato. O Fernando Miguel do Fortaleza, a mesma coisa. O Everton, ele não é um goleiro que tá entre as maiores médias de defesa do campeonato. Mas por quê? Porque a defesa do Palmeiras é uma defesa muito sólida. Foi a melhor defesa do campeonato. Isso eu já vou falar na própria linha de defesa aí dos laterais e dos zagueiros. Então, assim, o Everton ele foi o goleiro que menos sofreu gols e o goleiro que ficou mais partidas sem sofrer gols, né? É o goleiro menos vazado no geral. Na minha seleção, ele seria o titular. Não vou dizer também que o Cássio ali é um absurdo, né? A temporada do Cássio foi boa, o Campeonato Brasileiro do Cássio foi muito bem. Mas acho que é importante a gente entender essa questão do critério, certo? Mas quero saber quem seria o goleiro na sua seleção. Na minha seria o Everton mesmo. Agora indo para defesa, rapaziada. E a defesa totalmente palmeirense, né? Marcos Rocha na lateral direita, Gomes e Murilo na zaga e o Piquerez na lateral esquerda, nas duas seleções, o Palmeiras fechando essa linha de quatro, inclusive é a primeira vez na história que uma defesa fecha a seleção Bola de Prata, né? Uma defesa do mesmo time ali no Bola de Prata da ESPN. E assim, rapaziada, é justo, cara. Foi a melhor defesa do campeonato. O Palmeiras tomou 27 gols em 38 rodadas e 5 desses gols o Palmeiras sofreu quando já era campeão. Então, nessas últimas 3 rodadas. Ou seja, foram 22 gols sofridos enquanto o Palmeiras estava disputando o título, estava jogando meio que pra valer. É realmente um número absurdo, rapaziada. Muito, muito bom mesmo. E individualmente esses jogadores foram muito bem, né? Você tem alguns nomes que poderiam incomodar ali, por exemplo, o Vitão do Inter fez uma ótima temporada, mas como é que você vai tirar Gomes ou Murilo, uma dupla que ainda foi artilheira o ano inteiro, além dessa defesa forte? Marcos Rocha fez um ótimo campeonato brasileiro, o Piquerez também, o René do Inter, por exemplo, lateral esquerdo, um outro cara que fez um ótimo campeonato, poderia ser citado ali, mas o campeonato do Piquerez realmente foi acima. Claro que sempre vão ter nomes que você vai poder citar, mas totalmente merecida essa linha de 4 aí do Palmeiras atrás, estariam também na minha seleção. Indo agora para a dupla de volantes, que na seleção do Campeonato Brasileiro é André e João Gomes, e no Bola de Prata é André e Zé Rafael. Então já temos uma unanimidade aí, que é o André do Fluminense, que eu acho bem justo, tá? Foi inclusive o jogador com mais passes, maior média de passes certos por jogo no Campeonato Brasileiro, um jogador muito importante para a campanha do Fluminense, estaria na minha seleção também, acho bastante justo. O João Gomes, ele entrou na seleção oficial da CBF, e assim, ele fez uma boa temporada, ele é um jogador
jogador bem importante no esquema do Flamengo, mas não sei se a ponto de entrar na seleção do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente entender, separar o que é a temporada e o que é o Campeonato Brasileiro, porque na reta final, como o João Gomes era titular do Flamengo, muitas vezes ele ficou no banco no Campeonato Brasileiro, né? Porque o Flamengo escalava os reservas no Brasileirão para colocar os titulares em Copa do Brasil, em Libertadores e tudo mais. Então, assim, a temporada do João Gomes foi boa, mas eu acho que cabia pelo menos um dos volantes ali do Palmeiras nessa meiuca, que nem foi no Bola de Prata o Zé Rafael, né? Acho justo o Zé Rafael entrar ali. O Danilo também não seria nenhum absurdo, mas eu fecho com a dupla André e Zé Rafael. Indo agora para os meias, temos unanimidade mais uma vez, certo? A dupla Scarpa e Arrascaeta foi unânime. E vejam só, tem algumas coisas interessantes aqui para a gente analisar. Primeiro que o Scarpa, claro, tinha que estar aí de qualquer jeito, né? Foi líder de assistências, líder de passe para finalização, líder de chances criadas, enfim, foi o grande meia do Campeonato Brasileiro, indiscutível o Scarpa ali. O Arrascaeta eu já acho um pouco discutível e vocês vão entender por quê. Não tô falando que o Arrascaeta jogou mal o Campeonato Brasileiro, não é isso. Só que ele jogou pouco, né? É esse negócio que eu tô falando da gente não confundir temporada com Brasileirão. Porque o Arrascaeta, ele jogou 24 jogos pelo Campeonato Brasileiro e só 16 deles como titular. É menos de um turno, 16 jogos como titular. Então, quando ele jogou, claro, foi em alto nível. Isso não é discutível. Mas muitas vezes ele nem jogou, muitas vezes ele ficou no banco. E aí você tinha pedindo passagem um Arias do Fluminense, por exemplo, que fez um grande campeonato. Você tinha Depena do Internacional, enfim, você tinha alguns nomes que poderiam entrar nessa vaga. Se o critério é realmente um cara que foi regular durante todo o campeonato, não acho que o Arrascaeta devia estar aí, porque ele fez, como eu disse, só 16 jogos como titular. Mas se é por nível jogado, aí eu entendo, porque quando ele entrou, ele jogou bem. Indo agora para os atacantes, a unanimidade ali é o Cano e não tem nem o que discutir. O Cano tem que estar em qualquer seleção. 26 gols no Campeonato Brasileiro é um número muito absurdo, unanimidade. Mas a gente tem uma diferença ali na seleção da CBF, tá o Pedro Raul do Goiás e na bola de prata entrou o Dudu. E vamos lá, o Pedro Raul, eu não acho que é nenhum absurdo ele tá aí pelo que ele fez. Foi um jogador muito importante pro Goiás. Você fazer quase 20 gols no campeonato jogando pelo Goiás é um feito muito grande, né? O Goiás jogava muito em função dele, então não é absurdo ele estar ali, mas o Dudu merece uma vaga, né, rapaziada? Ele jogou as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, sempre em um ótimo nível, sendo importante para o Palmeiras, mesmo não tendo números tão gritantes como os do Scarpa, né, de gols, assistências e tudo mais, sempre foi um cara importante, é um dos melhores jogadores do time campeão e acho que o único jogador do time campeão que jogou os 38 jogos, né? Então acho que o Dudu merecia uma vaga aí. Mas, por exemplo, o Dudu podia ter entrado no lugar do Arrascaeta, né? Se a gente for pensar nessa questão da regularidade, e aí colocar 3 atacantes em vez de só 2. Mas enfim, mais uma vez, não é nenhum absurdo o Pedro Raul. Mas o Dudu tá na minha seleção. E por último, só falta o treinador, que aí eu não vou nem argumentar, porque não tem conversa, é Abel Ferreira e qualquer outra resposta tá errada. Então essas foram as seleções, mas se você acha que acabou, você está errado. Ainda tem revelação e craque do campeonato. A CBF, né, a seleção do Campeonato Brasileiro, elegeu o Endrick como a revelação do campeonato e o Prêmio Bola de Prata elegeu o Duqueiroz do Corinthians. Então vamos lá, vamos conversar. O Endrick, ele fez só 7 jogos no Campeonato Brasileiro e só 3 como titular. Então eu preciso ser coerente no meu argumento. Da mesma maneira que eu falei sobre o Arrascaeta, se o quesito aqui para revelação é regularidade, ter feito todo um campeonato brasileiro bom para ser essa revelação, o Endrick não era pra estar aí, né? Eu entendo as críticas nesse sentido. O Endrick, ele tá aí porque ele é um Endrick, porque ele estreou com 16 anos, porque ele é a maior revelação do futebol brasileiro há alguns anos. Então ele tá aí porque ele é o Endrick. E se for essa questão, se a revelação aqui é para eleger o cara que tem o maior potencial de carreira, aí tá certo. É uma questão de critério, né? Como eu disse. Mas se é uma questão de regularidade, aí eu acho que tem outros nomes. Mas também não acho que o Duqueiroz é esse nome, tá? Que tem que entrar no lugar. Porque ele não fez uma temporada ruim, mas ele não terminou a temporada no mesmo nível que ele começou, né? Mas eu acho que tem outros nomes aí que poderiam entrar nessa revelação. O Jefinho do Botafogo, Vitor Roque do Atlético Paranaense, o Vitão, que eu já falei do Internacional, e acho que principalmente o que seria o meu nome para revelação, o Bento, goleiro do Atlético Paranaense.
Só falta agora o craque que foi unânime nas 2 seleções, Gustavo Scarpa foi eleito o craque do campeonato, e por tudo aquilo que eu já falei do Scarpa, né, tá longe de ser injusto, foi o líder de assistências do campeonato, o líder de chances criadas, enfim, um dos principais jogadores do Palmeiras nesse campeonato, mas eu não acho que a eleição de craque do campeonato não há discussão. Eu acho que tem discussão sim, eu acho que tem principalmente um nome do Palmeiras que incomoda o Scarpa e que pra mim talvez tenha sido o craque do Brasileirão. Se você soubesse, tenta adivinhar, manda aqui nos comentários. Se quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Mas claro, o Scarpa merece. Mas pra mim talvez seja um outro cara. Enfim, vamos ver quem adivinha aqui nos comentários, certo, rapaziada? Quero saber agora também a seleção de vocês aqui nos comentários. Comentem aí, vamos trocar essa ideia, vamos dar essa interagida e eu vou deixar aqui no card para você conferir uma análise que eu fiz sobre o Dudu, que ficou muito legal analisando a evolução dele aqui no Palmeiras desde 2015 até 2022. Tenho certeza que você vai curtir. Fechou? Se você chegou até aqui também, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante, de se inscrever no canal para ver as próximas análises e eu vejo todos vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.